Demorei 30 anos para descobrir. Posso explicar o que os físicos em 100 anos não entenderam. Ninguém pode entender por que os computadores quânticos funcionam, porque sua operação real não pode ocorrer no espaço-tempo. Existe uma realidade mais profunda, onde os sentimentos e campos existem. O significado da informação existe. E desse mundo, você tem este mundo que é um mundo clássico, onde você pode obter informação clássica. E pensamos que o único mundo que existe é este mundo. Mas este mundo nós construímos com nossos corpos. O que você está prestes a ouvir pode reconfigurar completamente como você vê a si mesmo, seu corpo, sua mente, até mesmo seu lugar no universo. Federico Fadin não é apenas um cientista qualquer. Ele é o homem que inventou o microprocessador. Veja, em todo computador, cada interruptor, um bit, está ligado ou desligado. É isso, 0 ou 1. Mas no seu corpo, cada uma das suas 50 trilhões de células contém todo o plano de quem você são. Cada célula é um reflexo em miniatura do todo. Isso não é mecânico, isso é holográfico. Nós, como seres humanos, somos campos que são parte do todo, a totalidade do que existe. O mesmo padrão se repete em diferentes escalas. E aqui é onde fica ainda mais interessante. Ele diz que cada uma dessas células não apenas guarda informação, mas está conectada a todo o corpo através de algo mais profundo, os campos quânticos. Isso significa que seu corpo não é apenas um sistema de partes trabalhando isoladamente. É um campo de inteligência, uma rede autoconsciente que se adapta constantemente. E isso não é especulação. Isso é apoiado pelos fundamentos da física quântica. Agora vamos desvendar isso. Na física clássica, tratamos a matéria como coisas isoladas e mensuráveis, mas a física quântica destruiu essa ideia. As partículas não são objetos, eles são estados de um campo. Você não pode separar a onda do oceano, da mesma forma que não pode separar uma célula do campo do qual ela emerge. Então, quando perguntamos o que realmente somos, não somos sacos de produtos químicos reagindo de forma previsível. Nós somos sistemas dinâmicos e indeterminados, entrelaçados em campos que respondem à intenção, atenção e talvez até mesmo a consciência. E se isso for verdade, então a forma como modelamos a consciência como se fosse um efeito colateral da química cerebral não é apenas incompleta, é fundamentalmente falha. Fique comigo, porque o que vem a seguir mergulha ainda mais fundo. Você está prestes a ver por que a ciência clássica tem perdido a parte mais importante da imagem. Por mais de um século, a ciência tem operado sob uma regra simples. Regra: se você não pode medi-lo, ele não existe. Foi assim que acabamos reduzindo a vida a reações químicas e neurônios disparando no cérebro, porque era isso que podíamos observar, registrar e reproduzir. Há um problema. Esse método, por mais poderoso que seja, só pode descrever metade da imagem, a metade visível, a metade mensurável. O que falta são as conexões invisíveis, os campos quânticos que mantêm tudo unido. E, ironicamente, a física quântica vem nos dizendo isso há décadas. Partículas que antes acreditávamos ser minúsculos blocos de construção da matéria acabaram não sendo partículas de jeito nenhum. Elas não são pequenas bolinhas quicando por aí. Elas são estados de um campo, ondulações temporárias em algo muito mais profundo. Elas vêm e vão, não são permanentes. E não são separa. Isso muda tudo, especialmente quando se trata de entender a vida, porque seu corpo, cada célula nele, é feito desses estados quânticos. E esses estados não estão isolados. Eles estão emaranhados. O que significa que a ideia de você ser uma máquina autossuficiente nunca foi verdadeira. As partículas não são objetos. As partículas são estados de um campo. Elas não podem ser separadas dos campos. Elas não são separáveis dos campos. Então, por que a ciência moderna se apegou tão firmemente ao modelo de máquina? Porque é previsível, controlável e dá a ilusão de certeza. Em um mundo clássico, as coisas seguem regras. Elas podem ser mapeadas, construídas e manipuladas. E isso é atraente não só para os cientistas, mas para as indústrias construídas em torno do controle. Mas em um mundo clássico quântico, as coisas se comportam de maneira diferente. Elas se adaptam, elas se auto-organizam, elas evoluem de maneiras que nem sempre podem ser previstas. Isso é muito mais difícil de monetizar e muito mais difícil de dominar. E é aqui que se torna ainda mais profundo. Se o modelo clássico retira o significado, tratando a consciência como um subproduto da química cerebral,
real, então o modelo quântico faz o oposto. Ele coloca a consciência na base, não um acidente, não um resultado, mas o ponto de partida da própria realidade. E se isso for verdade, então tudo, desde inteligência artificial até neurociência, foi construído com uma compreensão perigosamente incompleta de o que significa estar vivo. Se você já se perguntou por que a consciência ainda é um dos maiores mistérios da ciência, é por isso. Temos tentado explicá-la usando ferramentas que simplesmente não foram feitas para isso. No mundo clássico, o mundo dos computadores e das equações, a informação é estática. Você pode copiá-la, movê-la e processá-la através de algoritmos. É isso que seu telefone faz a cada segundo do dia. Um bit é 0 ou 1. E esses valores podem ser duplicados perfeitamente. Mas a informação quântica segue regras completamente diferentes. Você não pode copiá-la. Você não pode nem sequer observá-la completamente sem perturbá-la. No momento em que você tenta medir um quântico, bit, chamado de qubit, desmorona. As infinitas possibilidades que ele contém se reduzem a apenas uma, 0 ou 1, com base na probabilidade. E uma vez que esse colapso acontece, o estado original é perdido. A informação máxima que você pode obter de um bit quântico é um bit clássico. O bit quântico não pode ser conhecido. O teorema de não clonagem diz que você não pode clonar nem mesmo um bit quântico. A informação quântica não pode ser reproduzida. A informação clássica pode ser reproduzida. Isso significa que a informação quântica é privada. Ela não pode ser separada do sistema que a contém. E aqui está a parte que desafia a lógica. Esse tipo de informação se comporta mais como uma experiência do que como dados. O que você sente agora? Seu mundo interior não pode ser baixado, clonado ou transferido. É real. Existe, mas apenas dentro de você. E isso leva a uma ideia radical. Talvez a consciência não seja produzida pela cérebro. Talvez o cérebro seja um tradutor, um filtro, mas um campo quântico mais profundo que já contém consciência. Então, quando tentamos explicar a consciência usando algoritmos, batemos em uma barreira, porque algoritmos não conseguem produzir significado. Elas podem apenas simular estrutura. Uma máquina pode gerar uma frase, mas não sente o significado dessa Mesmo frase. que a inteligência artificial te dê uma boa ideia, a inteligência artificial não sabe que é uma boa ideia. Você reconhece a boa ideia da inteligência artificial com o seu entendimento, com a sua compreensão. Nesta visão, a consciência e o livre-arbítrio não são emergentes. Eles são fundamentais. E tudo o mais, da biologia à tecnologia, emerge delas. Isso inverte o modelo científico de cabeça para baixo, porque se o que sentimos não pode ser medido, copiado ou simulado, então pode ser informação quântica ligada a um campo que a ciência ainda mal compreende. Há um momento na física quântica que ninguém pode explicar completamente, um momento em que o potencial se torna real. É chamado de colapso da função de onda, e é uma das transições mais misteriosas de toda a ciência. O colapso da função de onda é apenas uma maneira de dizer que não sabemos. No nível quântico, as partículas não existem em um só lugar. Elas existem em múltiplos estados ao mesmo tempo, até que as observamos. Então, de repente, tudo muda. O campo colapsa e um único resultado aparece. Mas aqui está o problema. A física não pode explicar como esse colapso acontece. Não há fórmula nem mecanismo. Não é um processo gradual. É instantâneo, imprevisível e completamente fora dos limites de causa e efeito clássicos. E é aqui que fica realmente estranho. E se esse colapso não acontecer para nós, mas através de nós? E se a própria observação, o ato de consciência consciente, for o que finaliza a realidade? Pense nisso. Uma partícula só escolhe um estado quando é observada. Mas o que significa observada? Uma câmera, um sensor ou algo com a capacidade de experiência? Esta ideia de que a consciência desempenha um papel na formação da realidade não é apenas especulação filosófica. Está incorporada na matemática da mecânica quântica e sugere algo profundo. Que você não está apenas testemunhando o mundo, mas participando da sua criação. A informação quântica é a representação da experiência interior. E o colapso da função de onda é a representação do meu lido livre-arbítrio. Isso não é sobre pensamento mágico. Trata-se de revisitar as suposições que fizemos sobre como matéria e mente interagem e perceber que elas nunca foram verdadeiramente separadas para começar. Porque se os estados quânticos colapsam apenas quando medidos, e a medição requer um ponto de referência, então a consciência pode ser esse referência.
ponto. Não um observador no fundo, mas um agente ativo inserido no próprio campo. Na verdade, cada ato de consciência pode ser um momento de criação, onde infinitas possibilidades colapsam em uma única experiência vivida. Uma que só é significativa porque você é o único experienciando-o. Esta pode ser a explicação mais clara até agora para algo que a ciência tem contornado há décadas. Por que você não pode descrever totalmente a realidade sem incluir o observador? E se isso for verdade, então sua atenção, sua percepção, não é apenas um processo passivo. Pode ser o próprio mecanismo que transforma o potencial em realidade. Quando você pensa em informação, o que vem à mente? Mensagem, um número, uma palavra em uma tela, mas esse tipo de informação, o que a física chama de clássica, não tem significado por si só. Pode ser copiado, movido, analisado, mas não tem sensação. Em sistemas clássicos, o significado é retirado. 0 é apenas um 0, 1 é apenas um 1. O sistema não se importa com o que isso significa. Ele apenas executa o programa, mas a consciência não funciona assim. Sobre isso, há um tipo de informação de que raramente falamos. Você não apenas sabe. Você senti-lo, o calor da luz do sol, o som do seu nome, a sensação de que algo é bonito ou verdade. Estes não são apenas entradas, elas são experiências, e experiências não podem ser reduzidas a números. O que sentimos está apenas dentro do campo. É assim que sabemos. O significado está dentro de nós, está dentro do campo. Não está na informação. É aqui que a ideia de informação quântica torna-se essencial. Porque a informação quântica, ao contrário dos bits clássicos, não pode ser copiada ou clonada. Ela existe como um estado único e invisível, que colapsa no momento em que é observado, é medido. Assim como uma experiência pessoal, ela pode ser representada, mas nunca reproduzida. Isso leva a uma constatação surpreendente. Talvez sentimentos, experiências conscientes, sejam eles próprios fenômenos quânticos. Talvez o seu mundo interior não seja algo gerado pelo cérebro, mas algo expresso por ele. Construímos civilizações inteiras em torno da ideia de que o significado vem do mundo exterior. Mas e se for o contrário? E se o significado for gerado de dentro e tudo o mais for apenas o mapa, não o território? Uma teoria da realidade não é a realidade, certo? Então, o que você sente, só você sente. Não o corpo. Você sente. Não. E você sabe por dentro. E o que você pode dizer sobre o que sente é uma pequena parte do que sente. Teorema de Olivo. Um bit por quantum Isso bit. vira o jogo para a neurociência, filosofia, até mesmo a tecnologia. Porque se o significado não pode ser medido ou compartilhado no sentido tradicional, então nenhuma máquina, por mais poderosa que seja, pode replicar como é ser você. Isso não é apenas sobre consciência, é sobre a própria realidade. Porque quando você percebe que o universo não contém significado, mas que você é a fonte dele, então, de repente, você não é apenas um passageiro neste mundo. Você é um criador. Gostamos de pensar no mundo como algo lá fora, separado de nós, algo que podemos estudar, manipular, até controlar. Mas essa ideia se baseia em uma suposição profunda, que o observador e o observado são duas coisas diferentes. A física quântica diz o contrário. Em seu nível mais profundo, a realidade é holística, não é construída a partir de partes separadas. Partes. É feito de relações, campos e interações. Você não pode retirar algo do contexto e ainda compreender o que é, porque no momento em que o isola, destrói o que o tornava significativo em primeiro lugar. Não há uma fronteira clara entre o clássico e quântico. Em outras palavras, queremos novamente colocar as coisas em caixas. Esse é o primeiro erro. Não existem caixas separadas. É holístico. A realidade mais profunda, é holística, o que significa que não é feita de partes separáveis. Isso não é apenas teoria. Aparece em toda parte. Em um sistema quântico, você não pode descrever completamente uma partícula sem incluir o sistema que a observa. Você não pode separar o dançarino do dança. O ato de observação é parte do processo. Mas na ciência clássica, passamos séculos tentando reduzir tudo a pedaços, a dividir a natureza em partes cada vez menores. Por quê? Porque as partes podem ser medidas, as partes podem ser controladas. Mas
Campos, relacionamentos, esses não se encaixam bem em equações, então começamos a simplificar. Pegamos o infinito e tornamos binário, verdadeiro ou falso, certo ou errado, 0 ou 1. Isso tornou as coisas mais fáceis de lidar, mas ao fazer isso, começamos a confundir o mapa com o território. Mesmo verdadeiro ou falso é uma aproximação da realidade válida sob certas condições. Isso é um problema. O mundo que construímos, a ciência, a lógica, a tecnologia é baseado em simplificações que se desfazem no momento em que vamos fundo o suficiente. É como tentar descrever uma sinfonia usando apenas 2 notas. Em algum ponto, o sistema se torna incoerente. Não porque está errado, mas porque a realidade é mais do que lógica. É dinâmica, é viva e inclui você. O paradoxo? Construímos máquinas que simulam inteligência, mas ainda não entendemos a própria inteligência que as construiu, porque temos feito a pergunta errada, não como funciona. Mas o que é que sabe? E quanto mais você se aprofunda nessa questão, mais as respostas começam a apontar para dentro. Todos nós já nos perguntamos em algum momento o que acontece após a morte. Vamos ouvir o que Federico tem a dizer sobre isso. Imagine que você controla um drone, sabe? Onde um corpo controla um drone, que está no Afeganistão, sabe? Observando ao redor e é semi-autônomo. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu só preciso expressar para onde quero que ele vá. Então agora, o drone olha para essa realidade onde está, me envia informações e eu recebo ou obtenha a experiência consciente do que o drone está vendo. Essa experiência consciente não está no meu corpo, está na minha consciência. E com base nisso, e com base no meu livre-arbítrio, eu digo ao drone o que fazer. O drone não sabe de nada. Sabe, você estava tão focado naquele drone que só via o que o drone estava vendo porque você estava pilotando e estava concentrado. Então, quando o drone você olha ao redor, você diz: oh meu Deus, há outro mundo aqui. Viu? Isso é a mesma coisa. O ego, quando o corpo morre, você sabe, ele não olha mais para os sinais do corpo. E olha em volta e diz: oh droga, uau. Olha isso. Se a consciência não vem do corpo, mas apenas usa o corpo, então a morte não é o fim. É apenas uma desconexão, como um drone ficando inativo, enquanto o operador permanece intacto, simplesmente transferindo a consciência de volta para a sua fonte original. E quando esse drone fica offline, quando o corpo morre, a consciência não desaparece. Ela simplesmente perde sua conexão local. Isso não é apenas especulação. Milhares de pessoas que tiveram experiências de quase morte ao redor do mundo descrevem a mesma coisa: separação do corpo, consciência do ambiente e uma mudança para algo mais vasto, mais pacífico, mais real do que qualquer coisa física. As pessoas relatam ver a própria cirurgia de cima. Elas relatam conversas que ocorreram enquanto seu cérebro não mostrava nenhuma atividade mensurável. E em alguns casos encontram pessoas, parentes, amigos, que nem sabiam que haviam falecido até retornarem e descobrirem a verdade. Eles estão clinicamente mortos. Eles não estão mortos, claramente, eles são ressuscitados, mas eles estão, para todos os efeitos práticos, mortos, certo? E têm uma experiência no hospital. Veem a si mesmos na mesa de operação. Eles, mais tarde contam o que está acontecendo enquanto o cérebro não tem sinal elétrico. O cérebro não está funcionando. Então, como você pode estar fora do corpo, olhando para o seu corpo, na mesa de operação? Isso, você sabe, não pode ser explicado. Isso desafia tudo o que pensávamos saber. Se o cérebro para de funcionar e ainda assim a consciência persiste, então a consciência não pode ser um produto do cérebro. Deve ser algo mais profundo, algo já existente antes do cérebro e que continua após ele. Ainda mais fascinante é a ideia de que o mundo físico que experimentamos é filtrado, limitado, como uma faixa de frequência estreita, sintonizada pelos sentidos. Mas fora dessa faixa, um espectro mais amplo e rico da realidade pode estar se desenrolando constantemente, que simplesmente não percebemos através dos olhos biológicos. Bakhtin compara isso à visão. Você vê uma pequena fatia de luz, mas o campo eletromagnético contém infinitamente mais. Troque seus olhos por uma antena de celular e de repente você veria milhares de conversas acontecendo ao seu redor. Então, o que acontece quando o filtro desaparece? Quando o corpo se vai e a consciência não está mais presa a um fluxo estreito de dados? Talvez você não vá a lugar nenhum, porque talvez
Você nunca esteve realmente no corpo para começar. Há um momento instantâneo, silencioso e completo em que a consciência torna-se consciente de si mesma. Não apenas consciente do mundo ao seu redor, ou de um corpo se movendo pelo espaço, mas de sua própria existência. Esse momento não é gradual, não se constrói por flashes, e nesse flash, algo extraordinário acontece. A criação de um O momento em que alguém conhece a si mesmo, tem que se conhecer completamente, porque não é feito de partes. Não pode conhecer apenas uma parte de si mesmo. Tem que conhecer a totalidade de si mesmo. É assim que a individualidade começa. Não como uma separação, mas como um reflexo. A consciência se observando de um ângulo único, entre infinitas direções possíveis. Cada ângulo cria uma nova parte, inteiro, uma nova expressão do mesmo sentimento unificado. Não uma cópia, não um fragmento, mas todo visto de uma perspectiva diferente. É como passar luz através de um cristal. Cada feixe é único, mas a fonte é a mesma. Nesse modelo, a vida não é aleatória, não é um efeito colateral da química, é o resultado da consciência se dobrando sobre si mesma, gerando complexidade através do reconhecimento. É por isso que cada ser consciente se sente como um eu. Porque cada um é um ponto de vista distinto dentro do todo maior. E aqui está onde vai ainda mais fundo. De acordo com esta visão, tudo o que existe vem deste processo. O universo não apenas existe, sabe que existe e por causa disso cria novas camadas de experiência, novas dimensões de expressão, não através de programação, não através de design, mas através do puro ato de autoconsciência. Isto não é metáfora, é um modelo que explica por que a vida não pode ser copiada, por que a consciência não pode ser simulada e por que a verdadeira inteligência está sempre enraizada na experiência, não em dados. Então, quando falamos sobre identidade, não estamos falando de um rótulo ou de um papel ou de um corpo. Estamos falando da maneira do campo se conhecer através você. Quando você entende que a consciência não é um subproduto do cérebro, mas a fonte de tudo, essas crenças desmoronam. A consciência está além da matéria, além do espaço e do tempo. É a ferramenta para conhecer infinitamente mais poderosa do que qualquer instrumento que já construímos. Nesta visão, a inteligência não se trata de calcular mais rápido. Trata-se de conhecer o significado, sentir a verdade, reconhecer a beleza, coisas que nenhum algoritmo pode replicar, não importa o quão avançado seja. Mesmo que a inteligência artificial gere uma ideia brilhante, ela não sabe que é brilhante. Ela não sentir. Ela não consegue entender o que isso significa. Apenas você pode fazer isso. Esta é a linha que nenhuma máquina jamais cruzará. A capacidade de saber como É por isso que a autoconsciência importa. Não é apenas um luxo espiritual. É um mecanismo de sobrevivência. Porque quando entendemos verdadeiramente quem somos, quando nos experimentamos como parte de um todo maior, paramos de competir. Começamos a cooperar não porque alguém nos disse para fazer isso, mas porque é a única coisa que faz sentido. E essa pode ser a mudança mais importante de tudo, porque vivemos em um mundo movido pela fragmentação, dividido por crença, identidade e medo. Mas essas divisões não são real. Eles são o resultado de esquecer o que somos. Não somos máquinas. Não estamos separados. Somos campos de consciência. Cada um uma maneira única do universo ver a si mesmo. E se suficientes de nós lembrarem disso, algo muda, não apenas na teoria, mas em como tratamos uns aos outros, em como nós construímos, em como vivemos. Porque o futuro não pertence ao sistema mais rápido, pertence à consciência mais profunda. Isso é para o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, obrigado, você. Espero que isso tenha deixado você com novas perguntas, novas perspectivas e talvez até um senso mais profundo de si mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para ouvi-lo. Alguém que tem feito as mesmas perguntas que todos nós, mas nunca encontrou bem as palavras para expressá-las. Se você não quiser perder o que vem a seguir, certifique-se de se inscrever e ativar o sino, porque o próximo vídeo pode ir ainda mais fundo.